Mas bora começar então, Aécio, falando desse Praia Clube contra Sesc RJ Flamengo. O que você achou dessa partida, Aécio? Me conta. Obrigada. Fazia tempo que a gente não se via, né, Aécio? Boa noite, Vanessa. Boa noite, meninos. Eu dei uma afastada uns dias, eu fiquei só de telespectador. Tava muito calor aqui, eu não estava com muita paciência. Hoje o frio chegou, a frente fria chegou cá em cima, então tá melhor. Vanessa, eu achei que o Cavaca ia para o brejo quando o Sesc abriu 5 pontos naquele segundo set. Então, eu achei que ia ser um sonoro 3-0, mas, assim, eu gostei de ver a reação das jogadoras. Eu queria parabenizar a Cassiele, porque em várias lives que eu participei, eu nunca fui, assim, um grande entusiasta dela, mas eu tenho que reconhecer que, para mim, foi a melhor jogadora dos 2 jogos. Não tremeu, sabe, assim, virou bolas importantíssimas, tanto no Rio quanto no jogo de hoje. A Brian Martins apareceu hoje. Eu discordo um pouquinho da Clara. Eu acho também que ela pinga muito, mas eu acho que muitas vezes as bolas chegam baixas para ela. Ela é uma jogadora de envergadura, ela precisa da bola mais alta. E muitas vezes na pressa de acelerar a bola, acaba que a bola chega muito baixa. Então, para uma jogadora daquela altura, então ela não vai conseguir atacar. Então, acho que por isso ela pinga muito. Mas acho que muitas bolas que ela podia soltar o braço, ela também pinga, eu concordo. E também a Tainara hoje mostrou que tem voleibol, só precisa colocá-lo em prática mais vezes. Impressionante a regularidade dela pelo fim do meio, que é impressionante. E ela descendo a mamona do outro lado. Então, eu acho que a mudança da líbero e a mudança para a entrada da Tainara contribuiu para a mudança no resultado, porque se o Paulo não tivesse feito essas alterações, eu acho que dificilmente o Bahia teria vencido. Essa é uma coisa que a gente sempre fala aqui na nossa quadrinha, no nosso programa com vocês, é sobre também esse espírito da Tainara, né? Ela não tem medo, ela não encolhe o braço, ela sempre está ali, mesmo num momento de pressão, que ela tem entrado em momentos de pressão no Dentil Praia Clube, ora quando a Brian Martinez não funciona, ora quando a Ana Baus não funciona, e ela não entra intimidada por estar ali no meio de feras, estar no momento de pressão e precisar resolver. Ela entra como se ela já estivesse em quadra, com o corpo quente, colocando e batendo a bola. Em alguns momentos ela toma algumas decisões erradas, mas acho que isso também faz parte do amadurecimento dela, né? Ela enfrenta demais o bloqueio, mas eu gosto muito da postura dela, sabe? A postura sempre agressiva, a postura ela sempre corajosa que ela demonstra. Ela pode pecar pelo excesso, nunca pela omissão. Exatamente, exatamente. Mas acho que seria bacana a Tainara, por exemplo, observar o Wallace, porque é impressionante o quanto que ele é inteligente jogando, né? Ora, ele Evoluiu larga. Demais nesse aspecto. Ele é muito inteligente, é muito craque, assim, quando precisa, joga a bola no bloqueio para a bola voltar, para reconstruir toda a jogada. Mas obrigada, Essa, a gente já fala mais sobre essa partida. Aldo Messias, você que veio todo praiano hoje para falar com a gente, me conta por que você acha que o Sesc quase abre 2-0 e deixa escapar um jogo que ele estava dominando? Então, entra na verdade naquilo que a gente tinha comentado, inclusive, acho que ontem. É a questão do emocional. A partir do primeiro, quando fez o primeiro set, fez 1-0 e veio com aquele jogo muito parelho ali no segundo, eu acho que ali foi, na verdade, a chave do emocional do Sesc ter caído e claro, as mudanças que foram feitas também, né, pelo Paulo Coco, a saída da Anne, a entrada da Tainara, mas o Sesc, na verdade, ele realmente se encolheu um pouco depois daquele final daquele segundo set, e isso
trouxe toda essa vontade pro Praia, que parecia que estava fazendo força também para não ganhar, né? Às vezes parecia que estava fazendo força para não ganhar. E a gente olha para aquilo e fala, poxa, mas um time que foi primeiro tem uma queda tão grande de rendimento assim, né? Nessa fase, né? E eu acho que até coloquei no chat aí, é o que eu acho que na verdade, com tudo que aconteceu pelo campeonato, apesar do Sesc ser eliminado hoje, ele acaba sendo, acho, como o maior vencedor da competição, por tudo que passou, pelo que vem enfrentando, né? Eu acho que o Sesc acaba sendo como um dos grandes vitoriosos dessa temporada. E eu só vou discordar de uma coisa da Clara, quando ela falou em relação a essa questão da Tainara e a Anne, parece não terem ficado mais ou menos entre elas. Até podem ter ficado, mas tem uma coisa estatística que me deixa muito chateado. É que a estatística não leva em consideração os momentos dos jogos. Entendeu? Às vezes a pessoa ela fez 20% de passe, mas o passe que ela precisava acertar, ela acertou. E aí, isso às vezes é o que me irrita em algumas análises, eu não digo em todas, porque muitas vezes os números traduzem a realidade do jogo, mas muitas vezes ela fica também escondida através desses detalhes de contexto do jogo que a gente às vezes não enxerga. Ou às vezes mesmo a recepção é ruim, mas a mesma jogada, às vezes ela vira a bola que ela mesmo errou na recepção, compensa, né? O próprio Pedro Mosca, Aldo, não sei se você acompanhou aqui os nossos últimos debates, ele falou sobre isso, né? O Data Volley te dá muita informação, só que ele não te dá o momento do jogo. Ah, aquela jogadora que faz 30 pontos no jogo, só que entre o 20º ponto e o 25º, ela pontua, ela vira nos momentos de decisão quando tá 24-24. Eu aprendi a observar isso muito por causa de um jogador cubano, que era o Joel de Espanha. Até outro dia perguntei pro Pedro Mosca aqui se ele lembrava, ele falou, claro que eu lembro daquele capeta, né? Ele tá chamando aquele capeta do de Espanha. Porque, ele chamou de capeta mesmo, foi assim que ele falou. Porque o de Espanha, ainda na época, ele era um cara que até, na época ainda tinha vantagem, o jogo não era até 25, ele tinha um índice muito alto de acertos até o 10º ponto. Do 11º ao 15º, ele falhava muito. Ele virava a bola, mas ele tinha um índice muito menor. E eu passei a prestar mais atenção nessas questões de estatísticas por causa deste comentário lá atrás, lá para a década de 90. E eu fico observando, às vezes, quando se fala de estatística, e isso me deixa um pouquinho, sabe, chateado em relação a isso. Tá certo, obrigada, Aldo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Agora eu quero ouvir o Helder. Helder, você acha que hoje a entrada da Suelen junto com a Tainara, essas entradas foram fundamentais para o time do Praia virar o jogo, né? Dar novos rumos à partida, escrever uma nova história dentro da Arena Praia? Primeiro, boa noite a todos. Eu acho que sim, eu acho que assim, a Ju Perdigão, tanto no último jogo, como nesse daí, ela não foi muito bem, né? Ela não estava muito precisa na recepção. Acho que a Sueli, quando entrou, no passe, ela começou meio oscilando, mas depois que ela conseguiu, ela fez duas defesas seguidas, assim, muito difíceis, aí acho que ela entrou no jogo e deu mais volume pro Praia, porque eu percebi que no primeiro e no segundo set o Praia estava sem volume de jogo, né? Então estava facilitando, porque às vezes o que acontecia, a bola estava caindo muito fácil do Flamengo. Depois, no final do segundo set, e depois nos sets que o Praia abriu muita vantagem, ganhou mais fácil, o Praia estava subindo quase todas as bolas, então o Flamengo não estava mais conseguindo virar, a bola sempre batia no bloqueio, voltava, e a Tainara também, porque a Ana, ela estava muito instável, né? Porque a Ana, o problema da Ana é o seguinte, se ela consegue ter uma recepção boa, ela está no dia que ela está recebendo bem, ela vai no ataque, ela vira. Mas quando ela começa a falhar um pouco na recepção, oscilar um pouco, o psicológico dela cai e parece que ela perde força no ataque. E eu vejo isso nos momentos decisivos. Por quê? Porque ela sempre vai ser a caçada, né? Todo time sabe que ela é mais frágil na recepção, vai ser caçada. Então, se ela não conseguir responder na recepção, provavelmente no ataque ela vai acabar caindo no decorrer do jogo. A Tainara, eu já acho que ela é mais agressiva, assim, ela não é aquela que sente tanto o jogo no sentido, ela erra, ela toma uns tocos, dá uma jaca lá para arquibancada, mas ela tem a personalidade, assim, de sempre ser agressiva, entendeu? Então, às vezes ela vira umas bolas difíceis,
ela sempre encara os bloqueios, vira às vezes com bloqueio triplo, então acho que ela dá uma energia mais para o resto do time, ela contagia, né? Acho que a Ana, conforme ela vai caindo, assim, ela vai meio que se apagando e as outras vão junto com ela, entendeu? Então acho que quando a Tainara entrou, acho que ela inflamou mais o jogo pro Praia, o Praia começou a jogar melhor, a Claudinha começou a usar mais as centrais também, eu acho que o Praia entrou no jogo depois que a Tainara entrou e a Suelen ajudou nessa questão de dar volume pro jogo. Quanto ao Sesc e Flamengo, eu acho que o início, assim, por exemplo, a Sabrina começou muito bem, virando no primeiro set, eu acho que talvez o peso da final depois ela sentiu um pouco e depois não teve mais dificuldade de rodar. A Penha, eu acho que ela foi muito caçada no saque, hoje ela não conseguiu ter uma passe tão bom igual ela teve no outro jogo ela conseguiu praticamente uma recepção quase perfeita, poucas bolas, deixou espirrar. Nesse ela já foi muito sobrecarregada. Isso se deve também à melhora do saque do Praia. Acho que o Praia começou a parar de errar tanto o saque, igual estava errando no jogo, principalmente no primeiro. E essa pressão direta na Ana e na Penha, e tirando sempre a Penha do ataque, eu acho que fez com que porque a Mayra mesmo, aconteceu mais ou menos o que aconteceu no primeiro jogo, ela saiu, porque ela começou a cair no ataque, e aí as que entraram não conseguiram ajeitar, não tinha, o Bernardinho não tinha um banco que conseguia pôr alguém ali que resolvia o jogo. Então isso foi sentido, a Giovana começou a ficar insegura para distribuir, porque ninguém estava virando mais, e aí foi virando uma contaminação assim, no psicológico, e o Praia entrou no jogo, e aí quando a Praia abre uma vantagem, eu acho muito difícil segurar, e aí foi ali no segundo set, né? Provavelmente se o Flamengo ganhar o segundo set, talvez o Praia não conseguiria reagir, né? Eu acho que o Praia ali, depois que ele conseguiu reagir, o psicológico subiu e do Flamengo desceu, o Praia fez seu jogo e o Flamengo não conseguiu fazer mais o seu jogo. Obrigada, Helder. Você falou sobre essa questão que a Ana Baus, né, quando ela começa a errar, a energia dela vai caindo dentro de quadra, isso contamina o time, e a Tainara, pelo contrário, a Tainara já entra cheia de energia. Dava para ver ali no terceiro, quarto sets, o quanto as meninas estavam comemorando, né, uma abraçando a outra, chamando a torcida. A Braille, em vários momentos, eu observei ela chamando a torcida, e eu lembrei da Claudinha, fazendo análise do primeiro jogo, quando elas perderam de 3-0 para o Sesc dentro de casa, e a Claudinha falou exatamente sobre isso, que o time precisava melhorar essa questão da apatia, né, essa questão emocional. E hoje, então, elas comemoravam um ponto como se elas estivessem numa final olímpica. Deixa eu ler a mensagem do Heraldos. Nunca esqueço da entrevista da Cassiele para o Saque Viagem, muito determinada. Tem uma entrevista bem bacana que a gente fez aqui com a Cassiele, se você ainda não pôde acompanhar esse conteúdo. É uma entrevista um pouco antiga, foi logo quando ela foi convocada para o Campeonato Sul-Americano para defender a seleção brasileira, ali, logo após os Jogos Olímpicos, mas é legal conhecer um pouquinho mais dela, do espírito dela, por que ela resolveu trocar o Minas pelo Praia, ela conta sobre isso, sobre a vontade dela de trabalhar com Paulo Coco, e a gente chega aí ao final, então, dessa temporada com Cassiele sendo um dos destaques do time do Praia Clube. A Emily acha que a Tainara às vezes é um pouco ansiosa. O Max, vamos voltar àquela velha discussão. Tainara é oposta, todos de acordo. Felipe, Cassiele cresceu nos playoffs. Para o Felipe aí, ela está jogando bem nessa reta final. E a Liv falou assim: Tainara será convocada. Olha, Liv. Eu fiquei pensando hoje, vendo a Tainara jogando, né, mudando também aí os rumos do jogo para o Praia, pensei, olha, se o Zé Roberto não tinha a pretensão de chamá-la, já que a gente viu pouco a Tainara na temporada, ela ficou muito tempo na reserva do Dentil Praia Clube, mas nessa reta final ela tem sido aí importantíssima para o time do Paulo Coco, talvez por essas atuações na reta final, pelo potencial que ela tem para desenvolver na seleção, de repente ela pode entrar até como uma convidada, quem sabe. Vamos esperar aí a convocação. Cláudio, fechando com você, então, essa primeira análise de Praia Clube e Sesc RJ Flamengo, me conta o que você mais curtiu aí no time do Praia nesta partida. Foi o poder de reação que as meninas apresentaram depois daquele primeiro set muito ruim e um segundo set que parecia que ia terminar também sendo do Sesc? Definitivamente, né? Assim, boa noite.
né? Esqueci de falar boa noite, acho que falei, mas whatever. Tô meio rouco. Essa rouquidão aí é por comemorar a classificação? Não, menino, não. Na sexta-feira, eu tive aula e estava com os meus alunos batendo uma bola e comecei a gritar demais com eles, perdi a voz. E aí eu acho que foi na sexta-feira mesmo que eu tive no babado com os meninos, com Clara e com Josi Kelly, e aí eu já estava péssimo assim, né? E aí Clara foi embora, nem deixou eu falar oi com ela, te falar, viu? Mas vamos falar então da partida entre Praia e Sesc. Mas enfim, foi exatamente isso, assim. Eu, igual os meninos falaram, eu vi que Cassiele jogou bem, né? Fora alguns momentos que Cassiele é muito inteligente, né? E diga-se de passagem que foi a partir daquela entrevista que o colega acabou de lembrar aqui, que aconteceu aqui, que eu comecei a me apaixonar pela Cassiele. Porque até então eu não tinha muita graça para Cassiele, não achava ela uma jogadora interessante, né? E depois que eu conheci, vi aquela Cassiele, falei, gente, essa menina é muito inteligente. E comecei a assistir os jogos dela, falei, nossa, e quando ela os erros bobos que ela comete, foi exatamente, parece que o rapaz é chamado Felipe, falou, e agora? Que por exemplo, ela tá e procurar uma mulher do meio que vem inteira, ao invés de usar uma coisa que ela usa assim, com maestria, que é a mão de fora, que ela é muito inteligente, ela pega a bola alta e tira, né, na mão de fora, ela sabe fazer isso como ninguém, né? Então assim, jogou muito bem. Braille. Opa, eu acho que o Cláudio caiu, né? Cláudio, você consegue nos escutar? Tô te ouvindo. Então tá certo. Você estava falando sobre usar a mão de fora com maestria. Exato. E Braille para Julice, que falou que a Braille era pantufeira, a Braille deve ter ouvido e chegou nesse jogo aqui nervosa, dando porrada para tudo quanto é lado, né? Não aceitou. Ela literalmente já está falando, cala a boca, Júlio, tá aqui. E eu que falei de jacas da Claudinha, nem chamei de jaca, chamei de melancia. A Claudinha resolveu calar a minha boca, amém, né? E eu adoro quando a Claudinha cala a minha boca. Jogou muito bem, mesmo às vezes com passe não chegando, né? E assim, e o time todo reagiu. A saída da Anne, que é uma ótima jogadora, mas quando Tainara entra, igual o pessoal falou, entra com a energia diferente, né? Assim, é muito do jogo, sabe? É muito do jogo. A gente não pode para reconhecer o Praia como um grande time que venceu hoje, a gente não pode menosprezar a grandeza do Sesc. Entendeu? A gente tem que exaltar o Sesc. Então, quando eu vejo. E eu falo isso porque assim, muitas das vezes, quando a gente fala assim, quando a gente ouve alguém falando assim, a jogadora tal é burra. Nossa, a gente não pode chamar a jogadora de burra, não, que é errado. Concordo. Em gênero, número e grau. Porém, quando você está numa torcida e você vê todo um time igual o Sesc, tem gente que vai chiar e vai brigar comigo aqui, eu sei, e os haters que venham, né? Fazer o quê? E aí você vê um Sesc que deu a volta por cima, deu essa pressão toda no Praia, que é o primeiro time, né? Que nós, praianos, eu fiquei com medo, tipo, nossa, será que Praia vai sucumbir? Ainda bem que não, as meninas nem encontraram força, Carol, né? E aí você vê no final o pessoal gritando eliminados? Não, bata palma, valorize a jogadora brasileira, entendeu? Valorize o nosso esporte. Outro dia você estava falando sobre as camisas que você vende na lojinha. Eu tenho apesar de eu ser praiano, eu tenho uma da Camila Bright, do Osasco. Eu comprei uma de presente para uma aluna minha, com o nome dela e tudo. Eu tenho a da Kimberly, que eu sou fãzaço da Kimberly. Queria que ela fosse para Praia, mas não vai ser dessa vez. No futuro, quem sabe. Então, assim, eu sou apaixonado por esse esporte, né?
E você falou assim, do Praia aqui não tem os patrocinadores. Eu espero que tenha os patrocinadores para a gente exaltar esse pessoal que valoriza o esporte que a gente ama. É assim que eu penso, sabe? Eu quero que todo mundo veja Dentil, veja Melita, veja Itambé e valorize. Porque quando eu vou nas lojas fazer minha compra de supermercado, eu dou prioridade a Melita, eu dou prioridade ao Itambé, mesmo não sendo do meu time, porque eu sei que é do vôlei, sabe? Assim, eu acho que é isso que nós, apaixonados por vôlei, e cobrar para poder evitar que coisas igual eu ter que sair de Minas para poder torcer para o Praia lá em Brasília, isso é um abuso, uma falta de respeito com a gente que é torcedor, sabe? É um absurdo para mim isso. Obrigada, Cláudio. Deixa eu ler a mensagem do Vitor. O Praia teve o triplo de bloqueio, se eu não me engano, em alguns momentos dos sets. O time se encaixou por ali. Pois é, o time do Sesc também estava enfrentando muito bloqueio, né, das meninas do Praia. A Carolana ali fez miséria, fez 7 pontos nesse fundamento, só ela. Aécio, sobre essa questão da Tainara, depois do que ela mostrou aí nessa reta final de Superliga, você acha que pode ter convencido o técnico José Roberto Guimarães que a Tainara pode ser interessante dentro do grupo da seleção brasileira, ou como convidada, ou como convocada? Olha, Vanessa, assim, o pessoal fica falando negócio de ser convidada ou convocada, eu acho que para mim não faz diferença. As duas coisas a pessoa vai lá para mostrar serviço. Como convidada, se ela mostrar serviço, ela tira a vaga de uma convocada que não mostra. Então, só pelo potencial dela, pela juventude e pela falta de material humano que o Brasil tem, ela tem que ser chamada. Eu não acho que ela questão de merecer, não. Eu acho que ela tem que ser chamada, porque o técnico está lá para trabalhar as jogadoras. Se não der certo, paciência. Mas aí a gente vai procurar que outras jogadoras do nível, pelo menos que ela faz, que tem aí sobrando, para não ser chamada. Então eu sou bem radical nesse ponto, sabe? Eu acho que ela tem que ser. Independente dela ter sido reserva, se a Júlia Bergman jogando a NCAA foi chamada e merece ser chamada, a Tainara também merece e deve ser chamada. Obrigada, Écio. O Morfi fala, Tainara está fazendo passagens boas pelo saque. O João Pedro, complementando esse comentário do Cláudio, falou, confesso que na hora eu fiquei incomodado com o eliminado, mas era só recalque porque tinha perdido. Não acho que seja desrespeito, é coisa do jogo. Eu também acho, viu, Cláudio, que é coisa de jogo, é coisa de brasileiro que torce pelo esporte, que é apaixonado pelo esporte. Eu lembro que lá durante os Jogos Olímpicos do Rio, né, houve uma discussão muito grande entre a imprensa internacional e o torcedor brasileiro sobre a gente ter o hábito de vaiar. Tem uns que consideram desrespeito, outros acham isso normal dentro do esporte. Essa questão aí do eliminado é muito um recalque, tem a comemoração do torcedor do Praia, que eliminou ali um adversário que estava incomodando demais, né, o Sesc, o Praia, no caso. Então, acho que faz parte, assim, do nosso DNA de torcedor, de apaixonado pelo esporte. Para você, Aldo, eu gostaria de saber sobre Cassiele. Ela foi chamada lá pro Campeonato Sul-Americano, no final do ano passado, mas não se apresentou tão bem. Nas poucas oportunidades que ela teve, ela não foi tão bem lá na edição da Colômbia. Pelo que ela vem fazendo nessa Superliga, você acha que ela merece mais uma chance dentro da seleção brasileira? Ô, Aldo, você está mutado. Tranquilo. Bom, devido, acho que a gente tem algumas dificuldades em relação ao material humano, acredito que sim. Só que eu acho que naquele sul-americano lá, grande parte da equipe não se apresentou bem, né? Eu acho que não foi só ela, não. Acho que Ali grande é parte verdade, da equipe, mas é que a maioria das meninas estava vindo dos Jogos de Tóquio, então estava com uma outra motivação, já tinha conquistado a medalha de prata. Jogar o Sul-Americano não era a coisa mais importante do mundo naquele momento, mas para a Cassiele era a competição, era a primeira competição dela como jogadora da seleção adulta do Brasil.
Eu até entendo isso, mas aí entra aquela questão, né? Ela mesmo motivada, então somente ela não conseguiria também trazer toda a motivação para a equipe, né? Mas eu pessoalmente vejo que a Casiela ela tem sim, na minha visão, ela deveria sim, ser convocada, deveria ser testada, né? Porque se a gente for observar, nós temos quem de ponteira de composição hoje? Casiele, Karina, talvez. Mayra, que a gente citou, Mayra, essas meninas, mas nessa idade eu acredito que elas sim, não vejo porque eu acho que se a gente dá oportunidade para atletas que já estão querendo sair da seleção, por que não renovar? E volta a repetir sobre a questão de renovação. É preciso bancar. Eu acho que a gente que é torcedor também precisa entender. Se de repente os resultados não acontecerem, a gente não querer ficar com aquela questão de falar, não, mas porque fulano jogava melhor, porque vocês não levaram fulano, não levaram ciclano. Eu acho que se for para renovar, precisa bancar e precisa levar essas meninas realmente para criar mais, eu não digo para criar mais casco, mas para realmente a gente ter essas meninas em um nível maior também.